Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. E hoje, gente, a minha convidada é nada mais, nada menos do que Isabela Félix. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por estar aqui conosco. Vai dividir essa história linda com a gente. E já vamos direto ao assunto. Conta pra mim quem é a Isabela Félix e de onde ela veio. Então, vamos lá. Prazer, Isabela Félix, né? Muito obrigada novamente pelo convite. É muito bom, sempre muito bom falar um pouco sobre a minha vida. E vamos lá, né? Me chamo Isabela Félix. Isabela Félix de Araújo, né? Para falar o nome todo, acho que fica um pouco mais chique. Tenho 28 anos, não parece, né? Dizem que eu pareço um pouco mais nova, dizem que eu pareço mais velha, mas enfim. Tenho 28 anos, nascida no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca mesmo, carioca da gema. Mas eu passei basicamente toda a minha infância morando em comunidade, né? Em favela, né? Aqui em São Gonçalo. E passei toda a minha infância também não foi, né, digamos que uma infância fácil, né? Aí já entra até a questão de superação aí mesmo na infância. Mas a vida é uma superação diária. Exatamente. Porque, enfim, tudo em relação à minha infância, né? Em relação à Isabela mais nova, não foi nada fácil, né? Assim, não nasci em berço de ouro. Uhum. E isso, inclusive, que é uma das coisas que foi construído. Não que hoje eu seja de um berço de ouro, nada disso. Mas acho que isso intensificou, né? Isso é o que também me deu forças para ir além. E tenho uma mãe, tenho um pai, tenho um irmão. Um irmão mais novo, ele tem 18 anos. Os meus pais também são novos, né? Eles me tiveram muito novos. A minha mãe hoje tá com 46 e meu pai tá com 47. Então, se for colocar aí na conta... Novos, minha idade. Sua mãe tem minha idade. Exato, eles são muito novos. Ai, confessei, gente. Poxa vida. E então também vem esses desafios, né, de uma gravidez na adolescência, né? Uhum. E aí você acaba enfrentando todos os desafios que é, de fato, ter uma gravidez ali na adolescência, no meio de um ensino médio, sabe? E aí começa ali, já começou desde quando eu estava na barriga da minha mãe, já começaram os enormes desafios, a luta, literalmente a luta, né? Minha mãe diz, inclusive, que eu era muito agitada na barriga. E aí, de vez em quando, ela ficava com algumas dores na barriga, porque eu parecia que estava lutando lá dentro. Mas quando deu os 9 meses, eu não quis sair. Ai, eu não te julgo, porque minha mãe fala a mesma coisa. Não quis sair, porque eu falei, olha, eu acho que tá tão quentinho aqui, tá tudo tão bom aqui, então vou ficar por aqui. E aí vem também mais uma luta, vamos parir Isabela. Porque já tem mais de 9 meses. Essa menina tem que sair daqui, eu já não aguento mais. Então, a Isabela nasce, né, é criada numa favela, numa comunidade em São Gonçalo. E os desafios ali começam com quem vai cuidar da Isabela. Qual o nome da sua mãe e do seu pai? O nome da minha mãe é Mariângela e o nome do meu pai é Eduardo. Tá. E, inclusive, o meu nome iria ser uma junção dos dois. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Que iria lindo, ser Maria por sinal, Eduarda. lindo, porque por sinal. iria entrar o Maria de Mariângela e o Eduarda de Eduardo. Mas aí, simplesmente, o meu pai olhou uma fonte no computador, que o nome da fonte era Isabela, com S e com 2 L's. Inclusive, uma super curiosidade. O nome Isabela com S, com L, ele é brasileiro. O Isabela com S com 2 L's, ele é italiano. Ai, que chique. Eu sou uma apaixonada pela Itália. Aliás, eu acho que eu devia ter nascido na Itália. Adoro. A minha filha chama Giovana. E eu não coloquei o Giovanna italiana. Giovanna, né? Sim. Eu coloquei o Giovanna brasileira mesmo. Mas enfim, faz parte. Vai. Siga. Mas então, enfim, meu nome, ele é Isabela por conta de uma fonte de computador, né? Mas seria Maria Eduarda.
Mas eu não consigo me ver como Maria Eduarda. Já tá no meu rosto que é Isabela. Já incorporou a Isabela. Exatamente. E tá tudo bem. Mas, enfim. E aí, desde o início, né? Quem vai ficar com a Isabela? Meus pais novos, né? Acabando escola, pensando o que eu vou fazer. E aí começa o trabalho e tudo mais. E aí, eu fui criada por minha avó, por minha prima, pela vizinha, pela mãe de fulana, da amiga, e por aí vai, né? Então, assim, foi construída uma Isabela ali desde mais nova também aprendendo de fato a lutar. A luta, na verdade, ela começou também na escola, em questão de ensino e tudo mais, que eu conseguia perceber a minha... Como é que eu posso te dizer? A minha dificuldade em questão escolar. Uhum. Então, era muito difícil, por exemplo, eu focar em alguma coisa, eu sentir, por exemplo, vontade de estudar. Eu terminar um livro, por exemplo. Precisa ler um livro para fazer um trabalho e tal. Eu começava empolgada, parecia Coca-Cola de 3 litros. Que abre assim e puf, mó gás. Quando chega na metade da Coca-Cola já não tem mais gás nenhum. Então era basicamente isso. Então existia uma dificuldade ali, mas naquela época, né, a gente está falando dos anos 2000, 2002, por ali, não se falava tanto nos transtornos que hoje se falam. Então isso, na minha cabeça, na cabeça dos meus pais e tudo mais, era algo que... Poderia. Quando ela crescer, vai melhorar. Então, já mais uma luta, assim, caramba, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo? Por que eu não consigo parar quieta? Por que eu não consigo focar? Por que eu não consigo tirar nota boa? Por que sempre os coordenadores estão sempre chamando a atenção dos meus pais? Mas, enfim, a gente foi lá levando a vida e ok. Só que eu também sempre tive uma cabeça mais... de explorar mais. A minha cabeça sempre foi muito criativa. Sempre tive uma mente muito criativa. E isso, inclusive, chamava muito a atenção dos professores. Porque eu poderia ser aquela menina agitada, aquela menina que não parava quieta. Mas quando eu fazia algum trabalho, ou quando eu tinha alguma ideia, era... Nossa, era Ela isso. arrasou. Tem alguma coisa diferente. E eu gostava muito, sempre gostei muito de ter as minhas coisas. Então, por exemplo, quando já chega ali mais ou menos nos 6, 7 anos, tem aquela questão, né? Os pais, eles dão um dinheiro pro filho para comprar alguma coisa na merenda, né? No recreio e tal. Só que eu já tava, assim, um pouco chateada, porque todo dia eu tinha que pedir alguma coisa pros meus pais. E também, vira e mexe, não tinha. E aí... eu fui e comecei a pensar, o que eu posso fazer para ganhar o meu próprio dinheiro? E isso com 6, 7 anos. Já nasceu empreendedora, né? Com 6, 7 anos, no máximo ali. E aí eu comecei a verificar no recreio, por exemplo, o que as pessoas mais usavam, o que as pessoas mais compravam. E aí teve o meu primeiro empreendimento, que foi dentro de uma escola, que foram umas cartinhas de Naruto. Que eu via muito que o pessoal ficava no recreio, depois da aula, usava muito essas cartinhas. Trocava, fazia aquele bafo. Igual a gente brincava com um que vinha dentro do biscoitinho da Elma. Que era de tais, né? Que era uns negocinhos assim. Sim. Comecei a ver aquilo, e aí eu comecei a brincar também com aquilo. E eu começava a ganhar da galera. Então a galera ficava sem cartinha. E como é que compra essa cartinha? Isso. E aí tinha um jornaleiro perto da escola e lá eles compravam direto. E aí quando eu fui pra comprar já tava esgotado. Não, chega na semana que vem. Eu falei, poxa, então essa galera toda vai jogar, vai perder, vai ficar sem? E eu pensando, então peraí. Vou vender. Seria bom, né, se eu vendesse ali, eu já ganhasse do pessoal, poxa, eu tô sem cartinha, toma aqui então, tô te vendendo aqui. E aí veio essa ideia que minha mãe falou que no Rio, no centro do Rio, tinha quem comprasse e... Vamos comprar. Pois é, mas peraí, você tem 7 anos, você tem que focar nos seus estudos. Tenho, eu tô tentando, mas tá difícil. Então vamos empreender. Fui lá, comprei as cartinhas e em menos de uma semana, acho que foram 3 dias no máximo, acabaram as cartinhas. E aí eu peguei o dinheiro, comprei mais cartinhas.
Ah, pô, você não pegou e já comprou uma merenda? Não, peguei, comprei mais cartinhas. Porque eu queria duplicar, triplicar tudo aquilo. Eu fui lá, comprava a cartinha, vendia as cartinhas. E aí, depois de um tempo, assim, quando passou um pouco essa febre, eu fui lá, comecei a gastar o dinheiro. Aí eu comprava merenda, comprava o que eu queria e tudo mais. E aí, dali foi onde, de fato, iniciou essa forma empreendedora. Porque depois disso, eu vendi trufa. Eu vendi trufa, inclusive, que os professores vinham me procurar na sala. Para comprar. Para comprar. Você que fazia? Oi. Não, eu comprava de uma senhora que morava próximo e ela vendia R$1 a trufa. Eu comprava e eu vendia 2. E vendia muito. Não vendia tenho dúvida. muito. E ao mesmo tempo que eu vendia, eu comia também, porque era muito boa. E aí, nisso dali começou a questão de empreender. Mas, obviamente, eu não abandonei os estudos. Mas nunca mais você parou de vender? Nunca mais eu parei de vender. Quem vende uma vez... Vicia, né? Vicia. Eu falo que é igual cachaça, cada vez pior. Porque vai te viciando, porque assim, você aprende que você pode vender qualquer coisa. Sim. Se você pode vender uma cartinha, você vende qualquer coisa. E sem falar que vendas é técnica, né? Sim, exatamente. Hoje em dia você estuda. Não existe mais, eu sou tímida, eu não sei vender. Não, venda é técnica. Hoje em dia você vende com robô. Exatamente, eu digo isso até mesmo porque eu tenho no meu time de vendas, eu tenho um dos meus vendedores, ele começou como meu atendente, e aí depois de um tempo eu treinei ele, só que assim, quando você via lá atrás, há um ano, ele era muito tímido, assim, tímido mesmo de nem conseguir olhar para os olhos da pessoa. E depois de alguns treinamentos e tudo mais, pum, hoje está vendendo, mandando áudio, liga para o cliente. É outra. E, entendeu? Então, assim, poxa, venda, você nasce com isso. Tudo bem, você pode até vender. Mas técnica. Se você não aprimorar essa técnica de venda, você não vai muito longe. Tudo é treinável. Exatamente, é tudo treino. E aí, vamos evoluir um pouquinho. Como que foi a Isabela adolescente? Então, a ideia dela adolescente continuou nessa pegada de venda, né, e tudo mais. Ainda morava em São Gonçalo? Ainda morava em São Gonçalo. Continuou com essa pegada de vendas também. Nunca larguei, até mesmo eu ajudei o meu pai no trabalho dele, que ele tinha uma loja. E aí, não, poxa, consegue me ajudar? Eu consigo te dar um dinheiro ali e tal. Não, tudo bem, vamos lá. Depois da escola, eu faço a escola, saio da escola, vou até você, ajudo e tudo mais. E isso, inclusive, é o que deixava, assim, né, os meus pais e até as pessoas ao meu redor um pouco chocadas, porque eu deveria ter ali uns 13, 14 anos, e a loja ficava no centro de Niterói, e eu tinha que buscar produto no centro do Rio. Então, eu saía do centro de Niterói, às vezes com um pataco de dinheiro de R$5.000. Eu com 13 anos, 12, 13, 14 no máximo, saía de Niterói, pegava a barca, da barca ia andando até certo ponto, sozinha. Tá. Sozinha. E em nenhum momento, inclusive, foram comigo. Não, só falaram, você pega a barca, desce da barca, você vai andando até tal ponto, depois do tal ponto você chega até tal loja você vai lá e entrega tal dinheiro para pegar tal mercadoria. Depois você vai em outra loja, leva tal dinheiro, pega outra mercadoria e depois volta. E eu fazia isso. E longe da época de hoje, comunicação direta com os pais. Não tinha telefone. Não tinha. Eu tipo tinha assim, telefone, mas era para ligação. E assim, eu quase não ligava, na verdade. Só ligava quando, de fato, eu chegava lá no local. Poxa, olha só, pai, não tem isso que o senhor me pediu. Não, então tá, então deixa, isso aí deixa. Vai pro próximo. Mas assim, WhatsApp... Nada disso. Era assim, vai com Deus, eu confio. Exatamente. Não tinha nem aquela questão de localização que hoje, né? Hoje tem, né? A gente rastreia tudo. A gente rastreia tudo. Não. Se eu me perdesse, aí eu ia me virar. Entendeu? E de fato eu me virava mesmo. E aí, enfim, teve toda essa questão. Eu fazia esse trabalho e tal, ajudava ele também nas vendas, ajudava a atender e tudo mais. Mas mesmo assim ainda continuava na escola. Nunca nem pensei em abandonar, em parar, nada disso. Até porque eu sempre pensei mais além. Então, assim, meu pensamento era, vou terminar a escola, vou, assim, entrar numa faculdade e tal, enfim.
mas nunca tinha também parado de, não, peraí, eu vou entrar em algo e vou parar de ser vendedora. Não, nunca tinha cogitado isso. E aí, enfim, aconteceu tudo isso. A Isabela... Mas a Isabela adolescente trabalhava, ok, mas também tinha momentos de lazer, o ambiente era propício a ter bastante amigos. Conta um pouquinho. Isso, então, a Isabela adolescente tinha muitos amigos, passou basicamente do ensino fundamental para o ensino médio, né? Eu perdi muitos amigos do ensino fundamental porque foi outra escola e tudo mais, e nesse meio tempo também eu reprovei de série, né? Na época era série, né? Então, assim, eu perdi muitas amizades que eu tinha na época, mas amizades essas, inclusive, que hoje eu resgatei. Então, depois de muito tempo. Mas eu tinha, sim, tinha os meus momentos de lazer, né? Na época de adolescente, tinha muito festinha de 15 anos de fulana, né? Resenha na casa de não sei quem... matinê, essas coisas assim. Então, eu consegui sim aproveitar. Não era somente uma Isabela engessada que, não, eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro. Entendi. Não, era sim Era leve. Era Apesar leve. dos desafios, era leve. Era super leve, era super leve. Mas também esse ato de empreender, assim, tá na veia, né? Seu pai, pelo jeito, era um empreendedor nato. Sim, o meu pai, ele veio também dessa pegada, porque antes, inclusive, dessa loja em Niterói, a gente já tinha tido locadora. Lembra da locadora de DVD? De DVD. A gente tinha locadora, fomos um dos pioneiros em São Gonçalo. Tinha algumas promoções, enfim, lotava. A gente abria até dia de domingo. Tinha promoção de assim, leve 4 por 10 e pegue na sexta, só entregue na segunda, sabe? A gente também teve Lan House. Tivemos 2 unidades de Lan House, né? Na época também que, né, a criançada toda queria ir pra Lan House, ficava madrugada às vezes, funcionava. Porque não existia ainda essa coisa de todo mundo ter computador em casa, todo mundo ter internet. Então, principalmente as crianças que gostavam de jogar, iam pra Lan House. Sim, E era também muito mais divertido, às vezes. Até mesmo quem Você tinha... conhecia outras pessoas, Exato, fazia novas você amizades. jogava junto, né? Muito legal. Enfim, era até uma energia muito boa. E aí teve também a questão de Lan House, aí depois teve uma loja de informática. Enfim, ele deu uma passeada aí pelo empreendedorismo também. E a Isabela fez faculdade de quê? A Isabela fez faculdade, né? Isabela, depois de muito esforço no ensino médio, né? Porque a Isabela, no ensino médio, foi um ensino médio com pré-vestibular. Então, assim, era mais difícil. E a Isabela foi lá e reprovou de novo. Não aguentou a pressão. E aí, depois de um tempo no ensino médio, né? Eu fiz o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano eu já fui pro supletivo, porque eu também já não estava mais aguentando. A Isabela foi e passou para a faculdade de psicologia. Iniciei a faculdade de psicologia em 2016, né, primeiro semestre de 2016. Me identifiquei logo assim, no primeiro período. Ai, sabe? Eu digo, inclusive, que eu sempre digo isso, e desde lá de trás. Eu sempre digo que a psicologia que me escolheu, não foi eu que escolhi a psicologia. Porque, de fato, foi algo muito natural, porque eu não era um pensamento que eu tive desde pequena. Eu quero ser psicóloga. Não. Eu tive esse pensamento 3 meses antes de entrar na faculdade. Não, acho que eu vou fazer psicologia. Nossa, eu sempre quis ser psicóloga. Eu sou uma frustrada. Você tá contando aí, eu tô aqui assim, passando mal, mas tudo bem. Não, o meu pensamento, inclusive, era de ser médica veterinária. Antes também. Eu sempre quis tive pensamento de ser sexóloga. Também pensava, poxa, eu acho que é legal, porque tinha aquela menina no Altas Horas, que falava sobre... Fernanda Lima? Não era Fernanda Lima, não. Era Fernanda uma Lima outra. falou bastante sobre isso. Ela também. Ela tinha um programa. Então, mas tinha uma outra também. E eu ficava, gente, caramba, muito interessante, não sei o quê. Porque, de fato, como o poder da sexologia, né? Do sexo num todo, num meio. Então, eu tinha esse pensamento. Aí depois, mudei. Não, acho que eu quero ser médica veterinária. Só que aí depois eu ficava pensando, gente, se chegar, por exemplo, um cachorro morrendo na minha frente, eu não vou aguentar. Eu vou começar a chorar. Então, assim, eu gosto muito de animal, mas eu não sei se eu quero cuidar deles. Eu quero cuidar dos meus, mas de outra pessoa, não sei se eu vou conseguir. E aí surgiu essa questão da psicologia. E aí eu falei, bom,
vamos lá, vamos tentar. E aí, no primeiro período já, assim, logo nas primeiras aulas, já me identifiquei muito, né? Tudo bem que as primeiras aulas, elas são muito teóricas. E são apaixonantes, porque mostra o que você vai ver, né? O que você vai ver ao longo do seu curso. Isso. Sim, mas no caso da psicologia em si, também é muita teoria. É muita filosofia, muita sociologia e tal. Então, assim, você não consegue ver logo de cara o que você vai fazer. Mas a união, né, dessa questão de o que você vai fazer, o que você vai ser, sobre também a questão de estudar muita filosofia, estudar muito sobre você, traz muito isso, assim, caramba, eu acho que de fato é isso que eu quero. De fato, eu sirvo para isso. E você completou o curso? Eu completei, fiz. Sim, inclusive eu saí da faculdade. No início da faculdade, já no primeiro período, eu já consegui um estágio em RH. Depois eu fiz estágio em hospital. Eu fiz estágio em clínica também. Enfim, dei uma rodada em todas as áreas da psicologia. E depois eu saí da faculdade, fiz também a pós-graduação pela CBI of Miami, que é a pós-graduação de Teoria Cognitiva Comportamental, TCC. Ah, que legal! Sim, sempre gostei muito mais de TCC, mas é aquilo também, eu também já dei aula, só que eu dava aula de psicanálise, que era totalmente o oposto. Mas eu gostava também, né? Cheguei a dar aula, dei também algumas palestras, atendi muita gente, né? Eu atendi já de forma também social, né? Para aquela galera que não tem condições, né? Enfim, então, na minha cabeça, sempre o que importou mais era atender aquela pessoa. Você atua ainda? Não. Não, eu não queria ouvir essa resposta. Não mais, mas eu vou voltar, tá? Não foi algo de, abandonei a psicologia, não, até porque ela não consegue me abandonar. É muito legal. Porque no próprio dia a dia eu consigo ver, ainda tá em mim, né? Ainda tá aí, vai continuar, na verdade, a questão da análise, assim. Eu acabo, de vez em quando, analisando mesmo algumas pessoas e até mesmo a mim. Então, isso é muito bom, entendeu? Se você puder, né, fazer... Quando a gente está fazendo uma coisa técnica, profissional, onde, de alguma forma, você vai contribuir para a melhora do outro, isso é muito maravilhoso. Eu acabei de fazer a pós-graduação, eu sou formada em Direito e atuo como advogada. Mas eu fiz agora Psicologia Positiva, Neurociência e Mindfulness. Completamente apaixonada. Assim, falei, por que eu não fiz psicologia? Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Não está descartado. Eu super indico mesmo. É muito legal. Inclusive, esse meu vendedor que eu estava falando, né? Que ele era muito tímido e tudo mais. Surgiu a vontade dele de fazer psicologia por conta de mim. Porque eu sou, e aí ele acaba vendo muita coisa. Legal. Você inspirou, e se interessa exatamente. Eu escolhi fazer a pós-graduação, né, nessa área que eu te falei aqui agora, porque eu trabalho com treinamento empresarial. Então, eu trabalho treinando pessoas. E isso contribui muito. Para lidar com o outro, sabe? É maravilhoso. Muito. Inclusive, avançando um pouco, digamos assim, a Isabela, psicóloga, ela ajuda muito a Isabela empreendedora. Que legal, a Isabela vendedora. Adorei. Porque são muitas técnicas também, né? Você precisa também conhecer o outro para conseguir vender. Como é que você vai vender algo para a pessoa se você não sabe exatamente o que a pessoa quer? Como é que você vai vender algo? Qual que é a técnica que você usa, né? E daí você acaba usando mesmo, de fato, técnica corporal na pessoa. Sim. Você acaba tentando traçar ali o que de fato a pessoa quer. Será que a pessoa... E isso acontece muitas vezes aqui na loja. Eu sou... Agora pode falar da Isabela empreendedora A Isabela adulta. empreendedora. A Isabela empreendedora tem uma loja de produtos Apple. E já tem um tempo, né? Enfim. E acaba também que eu acabo treinando os meus vendedores a serem especialistas Apple também. Assim como eu sou. Legal. Eu já vendo, na verdade, aparelhos Apple desde 2018. Antes da pandemia e tudo mais, só que antes era um pouco de uma forma amadora. Era somente eu, e era muito engraçado porque as pessoas, elas confiavam em mim
de pegar o dinheiro delas e comprar o aparelho para depois, 5, 10 dias depois, né, importava e tudo mais, e dava novamente para a pessoa, né, enfim. Mas a pessoa confiava, assim, não, peraí, toma aqui, então, meus 5 mil reais e você aí traz você traz o aparelho para mim. Hoje em dia, você não vê isso, né? Hoje em dia é muito golpe. Então, é muito difícil alguém chegar para você e falar, não, toma aqui 5 mil reais e daqui a 5 dias, 10 dias, você traz o meu aparelho. Muito difícil. Mas, antigamente, era um pouco mais fácil. E aí, foi aí que começou a trajetória de produtos Apple, né? Que hoje é febre, né? Todo mundo tem algum produto Apple. E depois disso, que eu consegui fazer a minha loja, consegui treinar os meus vendedores. Ainda continuo treinando, né? Eu não paro de treinar. Até porque nunca é demais você saber mais sobre aquilo, sobre o que você está vendendo, sobre o que você está mexendo. Então, enfim, né? E a psicologia ajuda muito nisso. Ela me ajuda muito nisso. Sempre ajudou, né? Porque é um meio também que até mesmo quando eu treino os meus funcionários, eu falo sobre isso. Falo, olha, é legal você saber, por exemplo, a questão comportamental do cliente. Como que ele está agindo, qual vai ser a próxima ação dele diante de um comportamento dele. E isso é o que eu sempre faço também. Quando sou eu atendendo o cliente, eu sempre tento ver qual que vai ser a próxima ação daquele cliente. O que ele vai fazer? Se ele está se afastando muito, se ele está olhando muito ao redor, se ele está olhando muito para cima, se ele está olhando muito para baixo, se ele está gesticulando muito ou se ele está mais acamado. Então, isso tudo interfere muito na venda. E no fim, acaba que o cliente vai lá, fecha a venda e depois já é um cliente muito diferente. Muito diferente um cliente que chegou com todas essas ações, todos esses comportamentos, de um cliente e você vê que é muito... Desculpa te interromper, mas problema. É muito interessante isso, porque na técnica de venda, na maioria das empresas, a empresa está preocupada em vender. Sim, somente. Somente vender, né? Empresário igual número, ponto. Mas é muito legal quando você vê um empresário que, peraí, deixa eu entender o que essa pessoa está passando, para ver o que a minha venda pode ajudar essa pessoa. Isso, como se fosse uma coisa de troca mesmo. Sim, mas é uma troca. Eu preciso vender, ok. Eu preciso do dinheiro, ok. Mas eu não preciso só vender. Eu posso fazer algo a mais. Exato. E até isso porque sensacional. A gente não trabalha somente com venda, a gente trabalha com experiência. A gente quer trazer mais experiência para o nosso cliente. E eu também, como a empreendedora, como a líder da equipe, eu também quero trazer experiência para o meu colaborador. Ai, muito legal. Para o meu funcionário. Agora, Isabela, vamos mudar de assunto? Sim, vamos. Vamos falar de coisa séria? Vamos. Vamos falar de coisa séria. Fala pra mim uma dor muito marcante da Isabela. Então, uma dor muito marcante da Isabela iniciou no ano passado. Recente. 2024, né? Foi a maior dor, inclusive, da Isabela, né? Porque tudo começou... Na verdade, tudo começou em 2023, finalzinho de 2023, dezembro, enquanto estava no banho, eu senti um carocinho pequeno na minha mama. Mas assim, não me preocupou porque nunca tive ninguém na família com câncer de mama, né? Enfim, nem familiar próximo, nem familiar antigo, nada disso. E eu também estava em dezembro. Não sei se você sabe, eu acho que também todo mundo sabe que dezembro é muito bom para vendas. Maravilhoso. Para o ramo de vendas. É o melhor mês de vendas. É o melhor mês. Então, eu estava naquela agitação, né? Venda, dezembro, 13º, Natal, Ano Novo. Eu falei, não, quando passar toda essa loucura, eu vou procurar saber sobre. Mas aí eu também pensei, pode também ser algo hormonal. Nós, mulheres, quando estamos próximos ao período de menstruação, a gente fica, né, nessa angústia de, poxa, eu tô inchada, tô assim, tô mais sensível. Então, pensei essas possibilidades. Mas esse carocinho, ele aumentava. E aí, quando foi em janeiro, eu fiz uma ultrassonografia e vi que existia, de fato, um nódulo. Mas... Janeiro de 2025. 2024. 2024, né, ano passado. E aí eu vi que, de fato, existia um nódulo ali. E aí eu passei para mastologista. A mastologista me pediu agora uma ressonância para saber, de fato, o que poderia ser, né? Um exame mais aprofundado. Fizeram a ressonância,
o carocinho já tinha aumentado, já tinha duplicado de tamanho. E em rápido, pouquíssimo tempo, muito tá? Pouquíssimo tempo. Tanto que eu fiz a ultra para saber o que era o carocinho em janeiro. Eu comecei o tratamento em abril. Então, foi tudo muito rápido. E aí fizeram a ressonância, fez a ressonância. Na ressonância, lá embaixo já veio com uma categoria de BIRADS. BIRADS é uma categoria mesmo de câncer de mama. Então, tem BIRADS, até BIRADS 6. O 6 já é câncer de mama. O meu era o 5. Então, assim, já me pegou muito desprevenida. Porque pouco tempo, já vim com uma categoria dessa. E levei para mastologista. O mastologista, olha, preciso saber do que a gente está lidando. Vamos pedir uma biópsia. Tudo bem, vamos pedir uma biópsia. Um exame extremamente invasivo, tá? Extremamente doloroso e tudo mais. Mas era necessário. Vamos então atrás para fazer. E isso tudo muito rápido, tá? Em uma semana eu ia na mastologista, na outra semana eu fazia exame, depois voltava na mastologista. Fiz a biópsia. E o que me chamou a atenção foi já na biópsia, a médica que estava fazendo o exame, ela ficou muito tempo fazendo o exame. E assim, pelo que eu estava contando de tempo entre uma pessoa e outra que saía antes que eu entrasse, era no máximo uns 10 minutos. A médica ficou ali uns 40 comigo. Então isso já me deixou um pouco mais atenta e preocupada. Exatamente. E aí nisso passou, né? Isso tudo, depois de uma semana saiu o resultado da biópsia. E aí eu lembro exatamente do dia, porque esse dia me marcou muito. Por quê? Estavam todos ansiosos lá em casa sobre o que poderia ser, mas tentando manter uma tranquilidade. E aí foi me oferecido, poxa, olha só, o resultado da biópsia sai na quarta-feira, 10 da noite. Então vamos ver todos juntos. Não, tudo bem, ok. Quarta-feira, por volta de umas 5 da tarde, eu estava aqui por Niterói, dirigindo. E aí surgiu o e-mail. Resultado do exame de não sei o que lá. Eu estava dirigindo. Deus e a minha ansiedade gritou muito. O que você estava fazendo vendo o celular? Ai, eu até fiquei rouca, desculpa. O que você estava fazendo ver o celular dirigindo? Porque apareceu a mensagem do e-mail dizendo resultado. E eu estava dirigindo no trânsito de Niterói, 6 da tarde, 5, 6 horas da tarde. Pronto, bati o carro, né? Rapaz, sabe que até hoje... Socorro. Até hoje, inclusive, eu não me recordo, eu ainda tento lembrar, mas eu não me recordo de como é que eu voltei para casa. Olha porque que eu loucura. não lembro. Porque depois que eu vi o exame... eu tava aqui, inclusive, aqui perto do Guanabara, né? Quem conhece Você não Niterói... esperou pra ver junto, né? Não esperei. Não consegui. A minha ansiedade gritou. A minha ansiedade gritou na hora. Eu falei, cara, eu preciso ver, até mesmo pra me relaxar. Ou, se for algo realmente muito sério, vai me travar toda aqui. Sim, sim. E aí, nisso, aconteceu de eu ver, no meio do trânsito, carcinoma invasivo, grau 3. São 3 graus, né? Grau 3. E aí um monte de coisa lá também dizendo, né? Mais detalhado e tudo mais. O que é isso? O que tá acontecendo? Abre um buraco, né? Abre assim, de fato é como se abrisse um buraco e você fica ali naquela... o que vai acontecer? Eu vou cair nesse buraco? Eu vou ficar aqui fora? E no meio de um trânsito. Socorro, gente. E eu falei, vou voltar pra cá. Não façam. Não façam, isso. gente. Negócio de ver e-mail no trânsito, não. Inclusive, deixa o celular no modo avião. Isso. Porque se você estiver esperando alguma notícia, seja ela boa ou ruim, gente, né? Isso interfere muito. Interfere muito, muito. Eu confesso que eu não lembro onde é que eu dei o retorno. Eu não lembro como é que eu fui dirigindo. Não lembro qual foi a estrada que eu peguei. Meu Deus. Não lembro. Minha cabeça meio que apagou ali por torno de 30, 40 minutos até eu, de fato, chegar em casa. E eu tava meio assim, o que é isso? O que vai acontecer? Comecei a pesquisar, né? A gente vai lá pro santo Google. Você, inclusive, deve ter virado especialista em câncer de mama. Virei uma oncologista. Porque é tanta coisa que você vê que você fica assim, caramba, o que é isso? O que de fato, quais são os próximos passos? Porque é isso que começa a passar na cabeça.
O que eu vou fazer agora? E como que foi quando seus pais souberam, sua família? Então, quando o primeiro a saber, na verdade, foi o meu irmão. Uhum. Ele ficou assim meio, o que vai fazer? O que vai ser feito? E depois eu contei pra minha mãe e junto com o meu pai, né? A primeira reação foi, por que não me esperaram? Por que não me esperou pra ver? Foi a primeira pergunta que eu te fiz. Pois é. Como assim você rompeu o acordo? Exatamente. E aí depois, até então, eu ainda não tinha chorado, sabe? Ainda não tinha... Porque não tinha caído a ficha, assim. Inclusive, por alguns momentos, eu perguntei, por quê? Por quê? Porque isso também é algo que vem muito, né? Uhum. Por quê? Eu só tenho 28 anos. Na época eu tinha 27, eu só tenho 27 anos. Eu quero abrir a minha loja... Por que eu, né? Por que eu? Porque eu não tenho nem mesmo parentesco com isso, né? Quando você já tem... poxa, minha mãe teve, minha avó teve, minha bisavó teve. A chance de eu ter, muito alta. Então, mas nem tudo é genética, né? No meu caso, é genética, né? Porque, de fato, é uma mutação no meu DNA. Ah, sim. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Então, começa por mim. O médico, ele disse que eu sou a Eva. Uhum. Porque começa por mim. Mas, inclusive, eu falei pra ele, doutor, começa por mim e acaba comigo. Legal. Porque não vai passar. Eu não quero que isso passe. Eu não quero que os meus filhos, inclusive, tenham essa mutação. Porque é uma mutação, é a mesma da Angelina Jolie. Uhum. Não sei se você sabe da história da Angelina Jolie. Ela tem esse BRCA1. É uma mutação no DNA. Só que no caso dela, é porque a mãe dela teve, a avó dela teve, a bisavó dela teve. Toda a geração teve. Então, antes mesmo de se transformar em um câncer, ela foi pesquisar sobre e viu, poxa, olha só, eu tenho essa mutação chamada BRCA1, então as chances de virar um câncer são altíssimas. Então, o que eu vou fazer? O que ela fez? Retirou as 2 mamas, retirou os ovários e ponto. Acabou. Uhum. No meu caso, eu não tinha como prever, porque não tive ninguém. Não tinha ninguém e é um exame genético muito específico. Uhum. Não é algo que aparece no seu exame de sangue, no seu hemograma. Uhum. Então, é algo realmente que uma geneticista tem que pedir a você para você fazer. E foi isso que eu fiz, inclusive, porque quando eu cheguei no oncologista, na primeira consulta, né, eu já fui bombardeada com muitas informações. Porque o oncologista falou, olha, a gente precisa saber de onde que veio esse câncer. E aí as primeiras perguntas são essas, né? Ah, sua mãe já teve? Seu pai já teve? Sua avó? Alguma coisa? Não. Então, vamos fazer um exame mais elaborado. Vamos pedir, então, alguns exames aqui. Eu fiz inúmeros exames. E aí, um deles era para dizer se fazia parte de hormônio ou não. Uhum. Porque, normalmente, uma jovem de 27 anos que não teve nenhum parente com câncer e tudo mais, a gente já pensa em hormônio. Porque eu sempre tomei anticoncepcional. Tomava anticoncepcional desde os 14 anos. Então, pensa-se que pode ser hormonal. Vamos fazer um exame para isso. Fizeram um exame triplo negativo. Ou seja, não tem nada a ver com hormônio. Dos 3 hormônios que fizeram, não tem nada a ver. Então, não é hormonal. Então, vamos te encaminhar para uma geneticista. Fui para a geneticista, ela foi lá, marcou um exame genético e estava lá, positivo para BRCA1 no exame. E aí, vamos traçar da onde que vem. Porque pode ser que a sua mãe ou o seu pai tenham essa mutação, mas que não tenha sido... não tenha manifestado para o câncer. Tudo bem. Vamos lá. Minha mãe fez negativo. Então, deve ser meu pai. Meu pai fez negativo. E aí é onde entra a Eva da questão. Porque não tem... Eu fiquei muito aliviada, inclusive, de nem minha mãe, nem meu pai terem. Assim, já bastava eu. Tava de bom tamanho. Mas, de qualquer forma, se inicia ali comigo. Então, esse BRCA1, ele te dá também 50% de chances de ter na outra mama, né? Eu só tive em uma. Mas dava a possibilidade de ter na outra mama e nos ovários também. E 6% no pâncreas também. Então, qual foi ali a rota, né? Foi de... Vamos iniciar a quimioterapia. Por quê? Lembra do carocinho que eu tinha comentado em dezembro? Que era um carocinho pequeno. Em janeiro já aumentou. Quando foi em fevereiro já duplicou.
E aí, no auge de medição, que foi em abril, eu tinha um nódulo de 9,5 centímetros. Muito grande. Em muito pouco tempo, né? Em pouquíssimo tempo, né? Assim, de dezembro até abril, a gente está falando de 5 meses. Sim, 4 a 5 meses. Então, assim, é algo que se manifesta muito rápido. E daí a atitude do médico foi logo... não, vamos colocar um catéter, porque suas veias são muito finas, então vai estourar tudo. Vamos já colocar um catéter, já vamos iniciar a quimioterapia. E aí, onde volta lá aquele bombardeio, né? Porque você já começa a imaginar um monte de coisa. Porque, assim, você já tá com a sua cabeça a 1000. É porque a gente foi criado com relação ao câncer com a sensação de uma sentença de morte, né? Uhum. Então, eu acho que hoje ainda, apesar da medicina estar muito evoluída, eu acho que ainda existe essa pegada, sabe, interna de cada um. Existe. Tipo assim, tá com câncer, nossa, é uma sentença de morte. E hoje em dia não é mais assim, né? Não é assim. O que a gente pensa em referente ao câncer é exatamente isso. É uma sentença de morte. Qualquer momento eu vou morrer. Eu não vou suportar. Uhum. Será que a quimioterapia vai dar jeito? E será que ele não vai voltar? É um tratamento muito agressivo. Muito, extremamente agressivo, assim. E isso faz parte dos bombardeios do médico, porque ele já chegou falando, olha, a gente vai fazer 16 sessões de quimioterapias, tá? 12 sessões da quimioterapia branca, 4 sessões da quimioterapia vermelha. Vamos depois fazer uma cirurgia de mama. Vamos fazer... Você retirou as mamas? Retirei as 2 mamas. As 2, para não correr risco. Para não correr risco, foi bilateral, né? E aí também, obviamente, tenho a possibilidade de colocar silicone, né, a prótese. Então, em uma eu já coloquei, na outra eu não coloquei, porque também veio a questão de radioterapia. Ó, você também vai fazer 15 sessões de radioterapia, depois você vai fazer 9 sessões de imunoterapia, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, você vai perder o seu cabelo. Você já tem filho? Não tenho filho. Porque seria bom também você congelar os seus óvulos, mas também não vai dar tempo de você congelar os seus óvulos, porque a gente está correndo contra o tempo. Então, a quimioterapia, ela também pode te deixar infértil. Então, você também tem a probabilidade de, talvez, quando acabar a quimioterapia, você não conseguir engravidar. Então, olha a quantidade de bombardeios que você leva, e você nem começou ainda. Né? Pra cara fora. No já. Você precisa fazer logo. Não é algo também que o médico chega pra você, comenta, e aí você fala, tá, vamos ver isso aí, e depois te aviso. Não. É algo que o médico fala hoje, e na semana que vem você já está começando a quimioterapia. Depois de 3 sessões, você já está penteando o seu cabelo. E o cabelo está caindo. E o cabelo está caindo tufo. E isso, inclusive, foi algo que... Mexeu muito, porque eu sempre gostei muito do meu cabelo. Meu cabelo, ele chegou em um certo ponto que ele dava mais abaixo da cintura. Grande. Ele era muito grande. E eu cuidava dele e tal. E aí, quando você, assim, você dorme e você acorda e você vê no seu travesseiro tufo de cabelo... É desesperador. É surreal. É muito difícil. É muito difícil você começar a ver aquilo ali, você começar que você tá perdendo peso, sabe? Você começar a pensar que, caramba, será que eu vou passar tão mal na quimioterapia? Como será que vai ser a quimioterapia? Poxa, eu vou ter que estar no mesmo ambiente de outras pessoas, de outras pacientes oncológicas também, de outros pacientes oncológicos, que, querendo ou não, tem uma energia também, muitas das vezes, ruim. Uhum. Porque aquilo... É uma energia de dor, né? Exato, uma energia de sofrimento, sabe? Muitas das vezes também, né, eu já conversei também com outros pacientes oncológicos e que pensam também nessa questão de sentença de morte. Poxa, eu tô fazendo aqui, mas não sei se vai dar jeito. Não tenho esperança, não sei Não tenho esperança. E aí é onde ligou uma chave. Porque, assim, no início do tratamento... Eu pensei muito assim, como que eu ia lidar com esse tratamento? O que eu ia fazer com esse tratamento? Porque, vamos lá, não é um tratamento rápido. O primeiro pensamento foi o seguinte, eu tenho 2 vertentes. O que eu posso fazer com esse tratamento? Porque ele veio, né, a doença veio, o câncer veio, mas em nenhum momento eu dizia que era o meu câncer, por exemplo. Não, tô tratando o meu câncer. Não, eu nunca dizia que o câncer era meu. Ele era um inquilino que estava aqui... Por um tempo. Mas que logo isso. Assim que eu começasse a quimioterapia e tudo mais, ele ia indo embora. E de fato, depois da 4ª quimioterapia, eu comecei a ver uma diminuição
no nódulo. E aí eu ia, toda vez que eu ia na consulta... Agora é só ladeira abaixo. Toda vez que eu ia na consulta com um oncologista, ele ia pra medir, né? E aí ele, olha, caramba, ele ficou impressionado da primeira vez, depois da químio, que eu fui lá, porque já diminuiu muito. Depois vão dizer que o pensamento não conta. Conta muito. Conta muito. Muito. A energia que você tem, sabe? O jeito que você vai lidar com aquilo. Em momento nenhum, em nenhuma quimioterapia. Isso, eu fiz quimioterapia lá na Barra da Tijuca, uma em Botafogo e terminei em Caraí. Em nenhuma das unidades, eu chegava lá triste, por exemplo. Eu chegava lá com um sorriso no rosto que eu sempre tive. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Quando eu saía, eu já saía um pouco derrotada. Porque eu saía já à base de medicamento. Sim. Então, eu já saía cansada, sabe? Saía assim meio pra baixo. Mas em nenhum momento também pensava, não, isso aqui, amanhã eu já tô bem. Depois de amanhã eu já tô bem. Se eu passar mal, tomo um remédio, fico bem. E aí, eu tive essas duas vertentes. Ou eu levo o câncer como uma sentença de morte, como algo que eu mereço isso, eu mereço passar por isso. Ah, não, esse câncer aqui, ele veio pra que eu sofresse mesmo, porque eu mereço passar por isso. Ou eu simplesmente olhava pro câncer e falava, ele veio pra alguma explicação. Ele veio pra me ensinar alguma coisa. Um aprendizado. Ele veio, exatamente. Então, assim, eu vou levar isso como aprendizado pra minha vida. E ponto. E é dessa forma que eu lidei e lido até hoje com o CA, né? Com o câncer de mama. Então, primeiro, nunca considerei ele como meu. Segundo, lutei, né? Através de um luto também, porque querendo ou não, no início você fica num luto, né? Você fica assim, fica em posição fetal, deitada, chorando. Sim. Mas depois eu escolhi, não quero mais chorar, não quero mais sofrer, vamos lutar. E ponto. É assim que eu lido, até hoje, inclusive. E isso me faz entender também muito sobre a questão do viver, a questão da vida. É algo, inclusive, muito pessoal, é que há muitos anos, lá para 20 anos de idade, 22 anos de idade, eu entrei numa depressão muito grande. Porque ainda estava também naquela questão de assim, o que eu vou fazer? Será que eu estou fazendo certo? E aí entra assim uma depressão. E aí você começa a ter pensamentos também intrusivos. Ruins, né? Pensamentos ruins, você começa a tomar muita medicação, começa a ficar meio grogue, começa a não ver sentido na vida. Começa a ver que, caramba, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Olha a lição aí, ó. Olha a lição. O que eu estou fazendo? E aí teve que vir uma doença para me ensinar o sentido da vida. Dar o real valor a cada... Dar o real valor. E a cada mísero... A cada segundo. A cada segundo. Cada segundo. A cada coisa que acontece, seja ela boa ou ruim. Vou fazer uma interferência, Isabela, porque é um assunto que eu adoro. E que eu falo muito nos meus treinamentos, na minha casa. Gente, desculpa hoje, mas... Já passa. É o tempo, é o tempo. Que é essa questão do dar valor à vida relacionado ao ato de pertencer. Nós paramos de pertencer à vida. Nós paramos de viver plenamente. Né? A gente conversa e olha o celular ao mesmo tempo. A gente vai almoçar e não sabe nem o que está colocando no prato, porque você coloca no prato porque você está com fome. Você não automático. No automático. Você não é capaz de parar e pensar o que eu vou comer que vai realmente me fazer sentir o sabor, que vai alimentar o meu corpo com o que eu preciso. E dar valor à vida é dar valor a cada segundo. É entender que o trajeto que é legal, sabe? Que, por exemplo, estar aqui hoje conversando com você é muito legal. E eu estou vivendo isso plenamente. Isso é maravilhoso. E a gente tem que praticar. Porque a gente deixou de praticar isso quando... Eu até arrisco a falar quando a tecnologia invadiu as nossas vidas de uma tal forma que afasta as pessoas. Sabe? Afasta pessoas, afasta marido e mulher, afasta filhos, afasta todo mundo. E eu não me coloco fora disso, de jeito nenhum. Seria até hipocrisia. Mas eu tenho um olhar mais atento, sabe? Para muitas coisas. E é hábito.
E você falar que precisou passar por um câncer, né, para dar valor à vida, é assim, é um chamado para que a gente possa falar disso cada vez mais. Sim. Entendeu? Eu agradeço demais por você trazer isso aqui para a mesa, porque a gente precisa falar o que eu preciso passar como processo evolutivo meu, Sim. né? Para que eu tenha um olhar sobre uma determinada coisa. E qual é o propósito de Deus? Eu não perguntei aqui as suas crenças, os seus valores, mas falamos de energia. Nunca vi ninguém sentar aqui comigo e não falar de alguma coisa que acredita. Então, qual é o propósito para que isso se amplie e possa, né, atingir outras vidas, para que outras pessoas possam transformar o pensamento? Eu li um livro, já até falei algumas vezes aqui dele, que chama O Milagre da Manhã. Aliás, no meu livro, eu coloquei um pedacinho sobre ele. Falei, se uma pessoa que sofreu um acidente de carro conseguiu, pela força do pensamento, reconstruir parte do cérebro, tem noção do que a gente é capaz de fazer com o que a gente pensa? Sim. Né? O cara consegue reconstruir células, enfim, imagina o que a gente é capaz. A gente é capaz de tudo. De conseguir com a força do pensamento. A gente é capaz de tudo. E não aí você somente escolhe, com a né? força do pensamento, né? A gente é capaz de tudo. Tudo que a gente pensa e acha que, não sei se isso aqui eu sou capaz de fazer. É sim. Por que não? Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. E aí volta, né, da questão que você falou sobre confiar em Deus e tudo mais, acreditar. E isso também é algo muito, muito interessante, porque quando eu estava no carro vendo o exame. o diagnóstico, né, lá, o exame, começou a tocar um hino, né, falando sobre sou um milagre e eu estou aqui. Isso você não esqueceu? Olha. Não esqueci. E, inclusive, todas as vezes que eu ouço, que às vezes estou passando em algum lugar, tá tocando, às vezes em casa, alguma coisa assim, já me remete automaticamente. É automático, tá? Não é algo que, poxa, caramba, esse hino aqui me lembra. Não, é automático. Já vem, bum, na minha cabeça, na hora. Eu no trânsito, vendo, ouvindo. E aí é quando você também começa a se questionar, você começa a perguntar mesmo pra Deus, por que eu? Tanta gente ruim. Tanta gente que às vezes quer morrer. Então, tem uma resposta de uma amiga minha aqui, nessa mesa, que ela fez exatamente essa pergunta pra Deus. Por que Deus? Por que eu? E aí, ela fala que escuta a resposta. E ela vira e fala assim... Eu também escutei. Então, depois você me conta, ela vira e fala assim, que era como se tivesse aparecido a imagem de Jesus na cruz. E aí, Jesus pergunta pra ela, por que eu? Porque eu tive que morrer na cruz por você. Então, tipo assim, quem a gente... né? Muito. Quem a gente pensa que a gente é pra não merecer qualquer coisa? Quem somos nós? E isso aí é o que também te faz pensar que é o seguinte... Quem somos nós pra achar que a gente não merece passar por isso? Mas a gente não tá falando só sobre algo positivo. Sim. Né? Porque quem sou eu pra não merecer, por exemplo, 1 milhão na minha conta? Mas também quem sou eu pra achar que não merece um câncer? Somos nada, gente. Um grãozinho de areia. Exato. Ali, se chutar e aí, assim, quando eu passei, né? Eu questionei isso, foi inclusive uma única vez. Tá? Eu só questionei isso uma única vez. E, obviamente, depois vem alguns pensamentos, mas são somente pensamentos, não sobre falar sobre isso, não sobre questionar, não sobre perguntar, não. A única coisa que eu passava a pedir mesmo era força. Era o que eu pedia. Dá força. Me dá força porque tá um pouco mais difícil agora. Tá um pouco mais dolorido. Não precisa romantizar, né? Tem dias difíceis e tem dias que é mais tranquilo. Eu não vou te dizer que eram todos os dias que eu tava sorrindo, não. Era um dia... Obviamente, assim... Eu, inclusive, tenho tatuado uma frase do Charlie Chaplin que ele falou, um dia sem rir é um dia desperdiçado. Eu tenho isso, eu acho que desde que eu nasci. Porque eu nunca tive um dia na minha vida que eu não risse. Porque eu tô sempre rindo, tô sempre de sorriso aberto, sorriso largo. E as pessoas, inclusive, me conhecem através desse sorriso. Porque eu tô sempre assim.
E aí, mas obviamente tiveram dias sim que a ansiedade falou muito forte, sabe? Porque querendo ou não, você passa por um tratamento, você recebe muitas químicas no seu corpo. Sim. Então o seu corpo ele começa a mudar, seja ele fisicamente, seja ele emocionalmente, seja ele mentalmente. Então obviamente você começa a dar uma modificada mesmo em você começa a mudar. Então tem dias que a ansiedade ela fala muito alto, tem dias que o desespero, assim, de caramba, será que eu vou conseguir aguentar passar por esse enjoo aqui agora? Será que eu vou conseguir passar por essa dor no local do catéter? Será que eu vou conseguir passar por essas feridas que estão dando na minha boca? Por essas coceiras pelo corpo, né, da alergia? Então começa assim, caramba, peraí, eu vou conseguir. Deixa eu só dormir um pouco. 2 horinhas de cochilo, acho que eu já tô melhor. E aí, quando eu, né, passei, quando eu questionei de fato, falei, por que eu, senhor? Por quê? Caramba, só tenho 27 anos, eu tô para inaugurar minha loja física, sabe? Eu tô no meu auge agora, no momento. E aí, eu nunca obtive uma resposta de por que eu. Mas, um pouco tempo depois de ver, né, o diagnóstico, veio uma das passagens da Bíblia, né, que muita gente conhece. Não temas, porque eu sou contigo. Eu estou contigo. E era isso o que eu sentia durante todo o tratamento. Você nunca estava sozinha? Eu nunca estava sozinha. Nunca. Ah, tudo bem, você estava com seus pais, com seu irmão. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando realmente de algo divino. Eu não estou sozinha. Eu sei que tem alguém aqui do meu lado e que qualquer momento vai me dar a mão. Então, era isso que eu passei durante todo o meu tratamento. Todo o meu tratamento. Eu sabia que eu não estava sozinha. E eu sabia que ele me daria força. Assim como ele me deu. Muita força. Porque não é fácil. Eu acredito que o seu empreendimento, que hoje é uma loja de sucesso... Gente, depois você fala onde que fica a loja. Tenha te dado, assim, talvez mais gás ainda de passar por isso tudo. Eu vou inaugurar sim. Eu vou dar conta sim. Meu cabelo vai crescer de novo, tá crescendo, tá lindo. E bola pra frente. Sim, a loja, ela me deu muita força e também as pessoas ao meu redor, né? Porque, assim, também é muito difícil você fazer algo sozinha. Sim. Né? Porque eu sou a sócia de eu mesma. Então era eu sozinha. Eu empresária, né? Eu empresária. Exatamente. E aí, assim, as pessoas, alguns fornecedores estiveram comigo, sabe? Eu tenho, inclusive, um fornecedor. Um abraço, inclusive, Bernardo, tá? Tio B, um abraço pra você. Eu sempre lembro dele, ele esteve comigo sempre e continua comigo. Ai, que legal. Porque ele sou como um fornecedor e a gente criou uma amizade, assim, surreal, linda. E ele esteve comigo, ele me ajudou muito. Não, Isa, peraí, tô indo aí. E aí, quando às vezes eu tava em casa, tava um pouco mal, ele vinha aqui na loja, me ajudava, sabe? Enfim. E aí, inclusive, no dia da inauguração da loja, foi na mesma semana que eu iria internar para colocar o catéter, para fazer a cirurgia do catéter. E daí eu decidi fazer um coffee break, né? Chamei as pessoas mais íntimas e tudo mais. E aí depois, no final, fiz um brinde falando um pouco, né, sobre... Todo mundo que estava ali já sabia disso. E aí foi emocionante pra caramba, o pessoal chorando e tal, enfim. Mas não era o real propósito, não queria que ninguém chorasse. Mas eu acabei chorando. Mas era o que me dava força mesmo, que eu falei, olha, eu estou inaugurando isso aqui. Porque vai dar certo, eu estarei aqui, mesmo que de forma online, de forma virtual, eu estarei aqui, e é isso aqui que me dá força, são vocês também aqui que me dão força. A rede de apoio, né? A rede de apoio foi fundamental, assim, eu não sei o que seria de mim, inclusive, se eu não tivesse a rede de apoio. Inclusive, mando de novo mais um abraço para os meus pais e para o meu irmão, porque foram fundamentais nesse processo, estiveram comigo ali o tempo todo. O que tivesse que ajudar também em questão de loja, em questão de tudo, estavam comigo. Então, eu sou muito grata por eles, muito grata. Isabela, eu queria ficar a tarde inteira aqui conversando. Voltando um pouquinho aí, vamos fazer de conta que esse lançamento da sua loja tenha sido... num lugar, assim, bem amplo e que tivesse muitas pessoas.
que você fosse alcançar com a sua mensagem. E aí, falando para essas pessoas e que essa mensagem também siga despertando todo mundo que nos assistir, o que você gostaria de deixar que para você é algo muito forte no seu dia a dia, na sua vida? O que você tem para você como uma força e que você gostaria de passar para as pessoas? Contei um pouquinho, acho que foi 10% da minha história aqui. Mas o real motivo de querer contar um pouco sobre a minha história não é para que ninguém fique triste, não é para que ninguém do outro lado da câmera fique chorando, fique também se perguntando por que ela, caramba, olha como que ela é ativa. Não é isso, tá? O real propósito é fazer com que os outros entendam, né? O mundo entenda que existe uma vida pós-câncer, por exemplo, que existe uma vida, mesmo que a sua vida você tenha nascido em um berço que não foi de ouro, que inclusive foi um berço de madeira que a gente teve que construir desde o início, mas que essa vida ela pode ser muito mais do que você espera. Muito mais, muito além. E que não precisa necessariamente você ter um câncer para descobrir que existe uma vida linda aí fora. Linda, fenomenal. E que você pode ver nos mínimos detalhes o que de fato faz diferença para você. O que de fato é proveitoso na sua vida. Ah, poxa, eu gosto muito de passar a minha tarde olhando o mar. Eu, particularmente, amo passar olhando o mar. Eu gosto muito de olhar o mar de noite, de dia, de madrugada, de tarde. Mas o que isso significa para mim? O que isso significa para você? Então, o que eu posso deixar para você é: não desista, nunca, em hipótese nenhuma, mesmo que seja difícil, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja ruim, mesmo que você não esteja aguentando mais. Não desista. Vamos lá. Cabeça pro alto, porque é de lá, inclusive, que vem a sua força, que vai vir a sua força. Segundo, não pense que você não é capaz. Porque você é muito capaz de qualquer coisa, seja ela positiva ou negativa, tá? Não tô falando somente sobre tudo positivo, mas você é capaz sobre tudo na sua vida e sobre as suas gerações. Pense sobre isso, nas suas gerações. Isso é muito importante. A nossa geração, o que vem depois da gente, nos importa também. E o que vem antes também, mas eu acho que o que vem depois, o que vem além. Então, disso tudo que eu falei, seja forte e corajoso. Sempre. Gente, muito obrigada, Isabela. Obrigada. Eu conversei com a empresária, com a psicóloga Isabela. Estou muito feliz com essa conversa. E para encerrar, é sobre força, é sobre coragem, é sobre fé. E tudo isso representa o nosso Supera-te. Isso. Eu convido todos vocês a virem com a gente. Muito obrigada. Ó, liga lá o sininho para não perder o episódio da Isabela. E vem comigo ser Supera-te. Obrigada mais uma vez. Obrigada.